6. Estudo de caso. Boatos, tênis e o poder da tradução. O airwalking, ou caminhar no ar, é o termo que descreve a manobra em que um praticante de skate se arremessa de uma rampa, lança para frente o skate, dá 2 ou 3 passos longos e exagerados no ar e aterrissa. É uma acrobacia clássica, um movimento tradicional da arte do skate, e é por isso que 2 empresários, quando resolveram produzir calçados próprios para os praticantes radicais desse esporte, em meados dos anos 1980, chamaram a empresa de Airwalk. Sediada nos arredores de San Diego, essa organização estava enraizada na cultura adolescente de praia e skate da região. No início, ela fabricou um calçado de lona muito colorido que se tornou uma espécie de declaração da moda alternativa. Confeccionou também um modelo especial para skate, de camurça, com a sola grossa e a gaspia tão intensamente acolchoada que pelo menos no princípio era quase tão duro quanto a própria prancha de skate. Mas os consumidores gostaram tanto do produto que o amaciavam lavando várias vezes e depois passando com o carro por cima dele. A Airwalk era o máximo. Patrocinava atletas profissionais e formou um grupo de adeptos dos eventos desse esporte. Poucos anos depois, tinha construído um satisfatório negócio que faturava 13 milhões de dólares por ano. As empresas podem continuar nesse patamar indefinidamente, num estado de equilíbrio de nível baixo, atendendo um público pequeno mais fiel. Os proprietários da Airwalk, porém, queriam mais do que isso. Desejavam se estabelecer como uma marca internacional. No início dos anos 1990, mudaram de curso. Reorganizaram suas operações. Redesenharam os calçados. Expandiram o seu foco para incluir não só praticantes de skate, como também surfistas, ciclistas e adeptos do snowboard e do mountain bike. Assim, começaram a patrocinar atletas de todas essas modalidades, tornando a Airwalk sinônimo de um estilo de vida ativo e alternativo. Deflagraram uma campanha popular agressiva para atingir o público das lojas de calçados destinados a jovens. Convenceram a Foot Locker, rede de lojas de artigos desportivos, a realizar uma experiência com seus produtos. Empenharam-se em conseguir que as bandas alternativas de rock usassem seus calçados no palco, e talvez o mais importante, decidiram contratar uma pequena agência de publicidade chamada Lambesis para reestruturar a sua campanha de marketing. Sob a direção da Lambesis, a Airwalk explodiu. Em 1993, ela faturava 16 milhões de dólares. Em 1994, suas vendas chegaram a 44 milhões de dólares. Em 1995, saltaram para 150 milhões de dólares. No ano seguinte, atingiram 175 milhões de dólares. No seu ponto máximo, a Airwalk foi classificada por uma importante empresa de pesquisa de marketing em 13º lugar como a marca preferida dos adolescentes do mundo inteiro, e em 3º lugar entre os fabricantes de calçados, atrás da Nike e da Adidas. De certa forma, no espaço de um ano ou 2, a Airwalk foi ejetada do seu tranquilo equilíbrio nas praias do sul da Califórnia. E, em meados da década de 1990, atingiu o ponto da virada. Até o momento, este livro tem tratado de definir epidemias e explicar os princípios da transmissão epidêmica. As experiências de Paul Revere, de Villa Sésamo, dos crimes na cidade de Nova York e da Goa Associates ilustram cada uma das regras dos pontos da virada. No cotidiano, entretanto, nem sempre os problemas e as situações que enfrentamos apresentam de forma tão nítida os princípios das epidemias. Nesta parte do livro, proponho-me examinar questões menos óbvias e ver como os conceitos de experts, comunicadores, fator de fixação e poder do contexto isolados ou em conjunto ajudam a explicá-las. Por que, por exemplo, a Airwalk saiu de seu equilíbrio? A resposta mais curta é que a Lambesis criou uma campanha de publicidade inspirada. No início, trabalhando com um orçamento reduzido, o diretor de criação da agência, Chad Farmer, apresentou uma série de imagens bastante expressivas, fotografias isoladas de usuários dos produtos Airwalk relacionando-se com eles de alguma maneira estranha. Em uma delas, um jovem usa um tênis na cabeça, com os cordões caindo como tranças que um barbeiro vai cortando. Em outra,
Uma garota com roupa de couro segura um calçado Airwalk de vinil brilhante como se fosse um espelho e retoca o batom. Os anúncios foram exibidos em outdoors, em tapumes de canteiros de obras e em revistas alternativas. Quando a Airwalk cresceu, a Lambesis passou a anunciar na televisão. Em um dos primeiros comerciais, a câmera dá uma panorâmica de um quarto cheio de roupas espalhadas pelo chão. Depois, para debaixo da cama só se escutam grunhidos, uma respiração ofegante e o barulho de molas subindo e descendo. Por fim, aparece um jovem, meio atordoado, pulando na cama com um calçado Airwalk na mão para tentar matar uma aranha no teto. A força dos anúncios estava no aspecto visual, eles foram projetados para atrair a garotada do mundo inteiro. Eram ricos em detalhes e muito atrativos. Todos mostravam um anti-herói truculento e um pouco esquisito. E eram engraçados, porém de forma sofisticada. Foi uma excelente publicidade. Desde o início, o estilo dos anúncios foi várias vezes copiado por outras agências que tentavam ser descoladas. No entanto, a força da campanha da Lambesis não estava só na superfície do seu trabalho. A Airwalk atingiu o ponto da virada porque a sua publicidade estava explicitamente baseada nos princípios da transmissão epidêmica. 1. Talvez a melhor maneira de compreender o que a Lambesis fez seja voltando ao que os sociólogos chamam de modelo de difusão, que é um jeito detalhado, acadêmico, de ver como uma ideia, um produto ou uma inovação contagiante se alastram por uma população. Um dos estudos mais conhecidos nessa área é a análise de Bruce R. Y. e Neil Gross sobre a disseminação da semente de milho híbrida no condado de Greene, Iowa, nos anos 1930. Introduzida em Iowa em 1928, a nova semente de milho era superior em todos os aspectos à que vinha sendo usada ali havia décadas. Entretanto, ela não foi adotada de imediato. Dos 259 agricultores que participaram do estudo de R. Y. e Gross, apenas um ou outro tinha começado a plantá-la em 1932 e 1933. Em 1934, 16 deles se arriscaram a fazer isso. Em 1935, outros 21 seguiram esse caminho, depois 36 e, no ano seguinte, houve um salto extraordinário para 61. Daí em diante, foram 46, 36, 14 e 3 até que, em 1941, apenas 2 dos 259 não estavam usando a nova semente. Na linguagem da pesquisa de difusão, aqueles poucos lavradores que decidiram experimentar a novidade logo no início da década de 1930 foram os inovadores, os aventureiros. O grupo ligeiramente maior contaminado por eles correspondeu aos primeiros adeptos. Eles eram os líderes de opinião da comunidade, gente séria e respeitável que observou e analisou o que aqueles ousados inovadores estavam fazendo e depois os copiou. Em seguida, veio a grande massa de agricultores em 1936, 1937 e 1938, a maioria inicial e a maioria posterior, o bloco cauteloso e cético que não tentaria nada antes que os nomes mais respeitados fizessem isso. Eles pegaram o vírus da semente e o transmitiram, por fim, aos retardatários, os mais tradicionais de todos, os que não viam nenhuma urgência em mudar. Se marcarmos essa progressão em um gráfico, veremos que a linha faz uma curva epidêmica perfeita, ela surge devagar, ganhando força assim que os primeiros adeptos resolvem usar a semente, depois dá uma guinada para cima no momento em que a maioria adere e cai no fim com o aparecimento de retardatários aqui e ali. Nesse caso, a mensagem à nova semente foi altamente contagiante e teve uma forte fixação. O agricultor, afinal de contas, podia ver com seus próprios olhos, desde o plantio na primavera até a colheita no outono, que as novas sementes eram muito melhores do que as antigas. É difícil imaginar como essa inovação em particular não o pegaria. Muitas vezes, porém, a disseminação contagiante de uma nova ideia é bastante traiçoeira. O consultor de negócios Geoffrey Moore, por exemplo, usa a alta tecnologia para argumentar que existe uma diferença substancial entre as pessoas que dão origem a ideias e tendências e a maioria que acaba por adotá-las. Embora esses dois grupos possam estar próximos no contínuo da propaganda boca a boca, eles não se comunicam muito bem.
Os dois primeiros grupos, os inovadores e os primeiros adeptos, são visionários. Querem mudanças revolucionárias, algo que os diferencie qualitativamente dos concorrentes. São pessoas que compram as tecnologias mais recentes antes que essas novidades sejam aperfeiçoadas, comprovadas ou sofram uma redução de preço. Elas são donas de pequenas empresas. Ainda estão começando. Estão dispostas a assumir riscos enormes. A maioria inicial, ao contrário, é formada de grandes empresas. Tem que prestar atenção em qualquer mudança em seus complexos sistemas de fornecedores e distribuidores. Enquanto a meta dos visionários é dar um pulo significativo para a frente, o objetivo dos pragmáticos é fazer uma melhoria percentual, um progresso mensurável, previsível, escreve Moore. Se estiverem instalando um novo produto, querem saber como outras pessoas se saíram com ele. A palavra risco tem um sentido negativo em seu vocabulário, não indica oportunidade nem empolgação, e sim a possibilidade de perderem tempo e dinheiro. Eles assumem riscos quando necessário, contudo tratam antes de se proteger e de gerenciá-los bem de perto. O argumento de Moore é que a atitude dos primeiros adeptos e a da maioria inicial são incompatíveis. As inovações não deslizam suavemente de um grupo para o outro. Há um abismo entre eles. Todos os tipos de produtos de alta tecnologia falham, sem jamais passarem dos primeiros adeptos, porque as empresas que os fabricam não encontram um meio de transformar a ideia que faz sentido para um primeiro adepto em outra que pareça sensata para alguém da maioria inicial. O livro de Moore é dedicado apenas à alta tecnologia. Mas não há dúvida de que os seus argumentos se aplicam também a outros tipos de epidemias sociais. No caso dos UPPs, os jovens de Manhattan que redescobriram a marca aderiram aos sapatos porque se identificavam com uma imagem datada, Kit, dos anos 1950. Usavam aquele produto exatamente porque ninguém mais o usava. O que eles estavam procurando na moda era uma afirmação revolucionária. Queriam assumir riscos para se diferenciar dos outros. Grande parte da maioria inicial e da maioria posterior, entretanto, não deseja fazer uma afirmação revolucionária nem assumir nenhum risco com relação à moda. Como os UPPs cruzaram o abismo entre um grupo e outro? Alan Bezis começou a trabalhar com um calçado que tinha um apelo muito específico para a subcultura do skate no sul da Califórnia. A tarefa da agência era torná-lo moderno e atrativo para os adolescentes do mundo inteiro, até para aqueles que nunca haviam andado de skate na vida, que não viam nada de especial nesse esporte e que não tinham nenhuma necessidade funcional de comprar um calçado de solado grosso e de gaspes acolchoadas. Essa também não era uma tarefa fácil. Como eles conseguiram isso? Porque todas as coisas esquisitas, idiosincráticas, que a garotada descolada faz acabam virando uma tendência geral. É nesse aspecto, penso eu, que os comunicadores, experts e vendedores exercem o seu papel mais importante. No capítulo sobre a regra dos eleitos, falei de como os seus dons sociais podem deflagrar as epidemias. Agora, entretanto, posso ser muito mais específico sobre o que esses indivíduos fazem. É graças a eles que as inovações superam o problema do abismo. Eles são tradutores, pegam ideias e informações de um mundo especializado e as traduzem para uma língua que o resto de nós é capaz de compreender. Mark Alpert, o professor da Universidade do Texas que considera o expert original, é o tipo de pessoa que lhe mostra como instalar, acertar ou manipular um complicado programa de computador. Tom Gall, o vendedor quintessencial, apresenta aos seus clientes, em termos que eles são capazes de entender, as misteriosas leis que regem o imposto de renda e os planos de aposentadoria. Lois Weisberg, a comunicadora, pertence a muitos mundos diferentes: política, teatro, ambientalismo, música, leis, medicina e outros mais, e um dos seus papéis mais importantes é servir de intermediária entre universos sociais distintos. Uma das principais figuras da Alan Bezis era Day Gordon, ex-chefe de pesquisa de mercado. Ela diz que o mesmo processo ocorre no caso das tendências da moda que periodicamente tomam conta da cultura jovem. Os inovadores experimentam algo novo. Aí alguém, o equivalente adolescente de um expert, comunicador ou vendedor, vê e passa a usar.
Esses garotos tornam as coisas mais atrativas para os indivíduos mais convencionais. Essas pessoas observam o que a garotada descolada está adotando e faz um ajuste. Aderem à novidade, mas a mudam um pouco para que fique mais usável. Talvez um garoto enrole a bainha do jeans e prenda com fita isolante porque ele é o mensageiro que anda de bicicleta na escola. Ora, os tradutores gostam daquele visual. Só que não usam a fita. Compram alguma coisa com velcro. Há também aquela história do visual baby look. Uma menina começa a usar uma camiseta pequena e apertada depois de ter ido a uma loja de brinquedos e comprado uma com a estampa da Barbie. As outras dizem, que legal! No entanto, talvez não consigam uma tão pequena e talvez não seja da Barbie. Elas olham e dizem, está meio sem graça. Mas posso mudar um pouco e vai ficar legal, e aí a moda pega. Talvez a análise mais sofisticada desse processo de tradução se origine do estudo dos boatos, que são, é claro, as mais contagiantes das mensagens sociais. Em seu livro The Psychology of Rumor, A Psicologia do Rumor, o sociólogo Gordon Allport relata o caso de um boato envolvendo um professor chinês que viajava pelo Maine, de férias, no verão de 1945. Pouco antes da rendição japonesa aos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. 3 O professor tinha um guia turístico que dizia que, do alto de determinada colina, podia-se apreciar uma vista esplêndida do campo ao redor. Então, ele parou numa cidadezinha para solicitar orientação. A partir desse pedido inocente, espalhou-se logo um boato: um espião japonês tinha subido a colina para fotografar a região. Os fatos simples e sem enfeites que constituem a essência da verdade desse rumor, escreve Allport, foram desde o início distorcidos em 3 direções. Primeiro, a história foi nivelada. Todos os detalhes essenciais para a compreensão do verdadeiro significado do incidente ficaram de fora. Não se mencionou, Allport observa, a maneira tímida e cortês com que o visitante abordou o habitante do lugar para indagar sobre o caminho, o fato de ninguém saber qual era a nacionalidade correta do visitante, o fato de o visitante se deixar ser identificado pelas pessoas ao longo do caminho. Em seguida, definiram a história. Os pormenores que restaram ficaram mais específicos. Um homem virou um espião. Alguém que parecia asiático se tornou japonês. Apreciar à vista passou a ser espionagem. O guia turístico nas mãos do professor transformou-se numa câmera. Por fim, um processo de assimilação se estabeleceu, a história foi alterada por quem a estava espalhando, de modo que ela parecesse fazer mais sentido. Um professor chinês em férias era uma ideia inconcebível para a maioria dos fazendeiros, pois eles ignoravam que algumas universidades americanas contratam para seu corpo docente mestres chineses que eles, assim como os outros professores, têm direito a férias, escreve Allport. Aquela situação diferente foi forçosamente assimilada de acordo com as estruturas de referência mais prováveis. E quais eram elas? Em 1945, na área rural do Maine, numa época em que quase todas as famílias tinham um filho ou parente participando do esforço de guerra, só havia uma forma de compreender um caso como aquele, inserindo no contexto da guerra. Assim, asiático virou japonês, guia passou a ser câmera e apreciar à vista ficou sendo espionagem. Os psicólogos descobriram que esse processo de distorção é quase universal na divulgação de boatos. Foram feitos testes de memória em que os participantes tinham que ler uma história ou olhar uma foto e voltar em intervalos de vários meses para reproduzir o que haviam visto ou lido. Invariavelmente, ocorreram simplificações significativas. Quase todos os detalhes eram esquecidos. Mas, ao mesmo tempo, alguns também eram acrescentados. Em um exemplo clássico, os participantes receberam o desenho de um hexágono bisseccionado por 3 linhas com 7 círculos de igual tamanho superpostos. A imagem de que um dos participantes se lembrou, meses depois, foi a de um quadrado bisseccionado por 2 linhas com 38 pequenos círculos dispostos nas margens do diagrama. Havia uma nítida tendência de qualquer uma das fotos ou histórias gravitar na memória de acordo com o que era familiar à pessoa na sua própria vida, em razão da sua cultura, e, sobretudo, do que tinha um significado emocional especial para ela,
escreve ao Porta. No esforço de encontrar um sentido, os participantes nivelavam ou inseriam fatos, a fim de alcançar uma melhor gestalt, uma conclusão mais satisfatória, uma configuração mais simples, mais significativa. É isso que se quer dizer com tradução. O que os experts, comunicadores e vendedores fazem com uma ideia para torná-la contagiante é alterá-la deixando de fora detalhes que possam causar estranheza e exagerando outros, de modo que a mensagem adquira um sentido mais profundo. Portanto, se alguém deseja iniciar uma epidemia de sapatos, de comportamento ou de um programa de computador, tem que empregar os comunicadores, experts e vendedores exatamente desse jeito. É necessário encontrar uma pessoa ou um meio para traduzir a mensagem dos inovadores em algo que os outros consigam compreender. 2. Um exemplo maravilhoso dessa estratégia em ação acontece em Baltimore, a cidade cujos problemas com entorpecentes e doenças mencionei no início deste livro. Ali, como em muitas comunidades com grande número de usuários de drogas, a prefeitura manda uma van com milhares de seringas novas para determinadas ruas dos bairros mais pobres em horas específicas durante a semana. A ideia é que, para cada agulha usada que os dependentes químicos entregarem, eles recebam de volta outra nova, de graça. Em tese, essa troca parece uma ótima forma de combater a AIDS, visto que a reutilização de agulhas infectadas pelo HIV é um dos maiores fatores de disseminação do vírus. Mas isso, pelo menos à primeira vista, parece ter algumas limitações óbvias. Em primeiro lugar, os usuários de drogas não são as pessoas mais organizadas e confiáveis do mundo. Então, o que garante que serão capazes de encontrar a van com esse material? Em segundo lugar, a maioria daqueles que são viciados em heroína acaba com uma agulha por dia, injetando a droga no mínimo 5 ou 6 vezes, se não mais, até a ponta ficar tão lombuda que não serve mais para nada. É muita agulha. Como é que uma van, que aparece uma vez por semana, pode atender às necessidades de gente que se droga noite e dia? E o que acontece se uma van aparece na terça-feira, e no sábado, um deles fica sem seringa? Para analisar se o programa das agulhas estava funcionando, os pesquisadores da Universidade Johns Hopkins começaram, em meados dos anos 1990, a acompanhar as vans para conversar com quem aparecia para fazer a troca. 4 que descobriram os deixou surpresos. Eles achavam que os dependentes químicos levavam as suas próprias agulhas usadas, isto é, que os usuários de drogas intravenosas iam buscar as seringas assim como você e eu compramos leite, indo ao supermercado quando ele está aberto e pegando o suficiente para a semana. O que eles viram, porém, foi que um pequeno grupo aparecia todas as semanas com as mochilas estufadas de agulhas, entre 300 e 400, uma quantidade obviamente muito maior do que a que tinha usado. Após a troca, essas pessoas voltavam para as ruas e vendiam as novas por $1 cada uma. A van, em outras palavras, era uma espécie de atacadista de seringas. Os varejistas eram aqueles homens, os supertrocadores, que andavam pelas ruas catando agulhas descartadas e depois ganhavam a vida com as que recebiam da prefeitura. No início, alguns dos coordenadores do programa refletiram sobre aquilo. Será que eles queriam mesmo que as agulhas pagas pelo contribuinte financiassem o consumo de drogas? Nesse momento, perceberam que haviam topado por acaso com uma solução para as limitações do programa. É um sistema muito melhor, diz Tom Valente, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins. Muita gente se droga na sexta-feira e no sábado à noite e não pensa antes de sair de casa que vai precisar de instrumental novo. O programa de troca de agulhas não estará disponível a essa hora e, com toda certeza, também não estará nas ruas. Mas aqueles supertrocadores e podem estar ali no momento em que as pessoas estiverem se drogando e necessitando de seringas novas. Eles oferecem um serviço 24 horas, 7 dias na semana, e isso não nos custa nada. Um dos pesquisadores que seguiram com as vans foi o epidemiologista Tom Junge. Ele chamava os supertrocadores e os entrevistava. Sua conclusão é que eles representam um grupo diferente e especial. São indivíduos com uma boa rede de relacionamentos, diz. Conhecem Baltimore até pelo avesso. Sabem aonde ir para encontrar qualquer tipo de droga e de agulha. Estão por dentro do que acontece nas ruas.
Têm relações sociais incomuns. Possuem muitos contatos. Acredito que sua motivação básica é financeira ou econômica. Ainda assim, estão realmente interessados em ajudar as pessoas. Isso lhe parece familiar? Os supertrocadores são os comunicadores do mundo dos entorpecentes em Baltimore. O que o pessoal da Johns Hopkins gostaria de fazer é usá-los para iniciar uma epidemia de combate às drogas. O que aconteceria se eles pegassem algumas dessas pessoas espertas, que têm todos esses relacionamentos sociais e que estão por dentro do que acontece nas ruas, e lhes dessem camisinhas para distribuir? Ou as munissem de informações sobre a saúde que são cruciais para usuários de drogas? Elas parecem possuir as habilidades necessárias para ser a ponte sobre o abismo que separa a comunidade médica e a maioria dos dependentes químicos, que estão incrivelmente afastados do conhecimento e das instituições que poderiam salvar sua vida. A impressão é de que os supertrocadores são capazes de traduzir a linguagem e as ideias de incentivo à saúde de uma forma que os outros usuários de drogas compreendem. 3. A intenção da Lambesis era prestar esse mesmo serviço à Evalc. Obviamente, a agência não identificou de imediato o equivalente dos experts, comunicadores e vendedores para disseminar a fama de seu cliente. Era uma agência pequena tentando montar uma campanha internacional. O que eles poderiam fazer, entretanto, era iniciar uma epidemia em que a sua própria campanha publicitária assumisse o papel do tradutor, servindo de intermediária entre os inovadores e o resto das pessoas. Perceberam que, se cumprissem bem a sua parte, poderiam eles mesmos nivelar e definir as ideias avançadas da cultura jovem fazendo com que fossem assimiladas pelos inovadores e, depois, aceitas pela maioria. Eles teriam condições de atuar como comunicadores, experts e vendedores. A primeira atitude da Lambesis foi desenvolver um programa de pesquisa de mercado interno, visando a faixa jovem que a Evalc queria conquistar. Antes que as ideias dos inovadores fossem traduzidas para as pessoas comuns, eles teriam que descobrir que ideias eram essas. Para dirigir a divisão de pesquisa, a Lambesis contratou D.D. Gordon, que já havia trabalhado para a empresa de calçados de atletismo Converse. D.D. é uma mulher surpreendente, de ar lânguido, que mora numa obra-prima modernista de ângulos retos, paredes irregulares e caiada de branco nas colinas de Hollywood, entre as antigas residências de Madonna e Aldous Huxley. Seu gosto é tremendamente eclético. Dependendo do dia da semana, ela pode estar obcecada por um grupo de rap desconhecido, um filme de Peter Sellers, uma nova engenhoca eletrônica japonesa ou determinado tom de branco que, de repente e de forma misteriosa, lhe pareceu o máximo. Quando estava na Converse, D.D. notou adolescentes brancas em Los Angeles vestidas como gangsters mexicanos no estilo que elas chamavam de espancador de esposas, usavam um top branco bem apertado e com as alças do sutiã aparecendo, acompanhado de bermudas longas, meias altas e chinelo de borracha. Eu disse para eles que aquilo ia pegar, lembra-se D.D. É gente demais usando. Temos que fazer um calçado igual. Então eles cortaram a parte de trás de um tênis, colocaram uma sola de chinelo e a Converse vendeu milhões de pares. D.D. tem um sexto sentido que lhe dizem que bairros, bares ou clubes de Londres, Tóquio ou Berlim ela deve ir para encontrar as mais recentes novidades em moda e estilo. Às vezes ela se manda para Nova York e fica horas seguidas observando as calçadas do Sorro e do East Village, fotografando qualquer coisa que pareça incomum. D.D. é uma expert naquela qualidade efêmera, indefinível, conhecida como o máximo. Na Lambesis, ela criou uma rede de correspondentes jovens espertos em Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Seattle e em outras cidades fora dos Estados Unidos, como Tóquio e Londres. Era o tipo de gente que estaria usando os UPPs no East Village no início da década de 1990. Todos se encaixavam num tipo particular de personalidade, eram inovadores. É uma garotada que de certa forma é pária. Não importa se isso é verdade. É assim que eles se sentem, diz D.D. Eles sempre se sentiram diferentes. Se você perguntar com o que eles se preocupam, esses definidores de tendências falam de coisas como guerra bacteriológica ou terrorismo. Seu interesse é por temas mais amplos,
Enquanto os jovens comuns se preocupam mais com o fato de estarem gordos, de que os pais vão morrer um dia ou com seu desempenho no colégio. Há mais ativistas entre eles. São mais apaixonados. Procuro pessoas que sejam indivíduos, que tenham definitivamente se distinguido do resto, que não se pareçam com os colegas. Ela sente uma espécie de curiosidade incansável pelo mundo. Tem encontrado definidores de tendências que parecem pessoas totalmente comuns, continua. Vejo um desses caras num clube escutando uma banda radical e digo para mim mesma, meu Deus, o que este sujeito está fazendo aqui? E aquilo me intriga. Tenho que me aproximar dele e dizer, oi, você está mesmo gostando desta banda? O que está acontecendo? Você me entende? Procuro por toda parte. Se vejo um cara comum sentado num café e todos ao redor têm cabelos azuis, não saio de perto dele. O que ele está fazendo num café com gente de cabelo azul? Depois de montar sua equipe de correspondentes inovadores, D&D voltou a falar com eles 2, 3 ou 4 vezes por ano para perguntar que música estavam ouvindo, que programas de televisão estavam vendo, que roupas estavam comprando ou quais eram seus objetivos e aspirações. As informações nem sempre eram coerentes. Exigiam interpretação. Ideias diferentes pipocavam em partes distintas do país, às vezes iam do leste para o oeste, outras vezes, faziam um movimento inverso. No entanto, olhando o quadro geral, comparando os dados de Austin a Seattle, de Seattle a Los Angeles, de Los Angeles a Nova York e observando-os mudar de um mês para o outro, D&D criou um quadro da origem e do deslocamento das novas tendências de um ponto a outro do país. E, confrontando o que aqueles inovadores estavam dizendo e fazendo com o que a garotada comum começava a dizer e fazer de 3 meses a um ano depois, ela foi capaz de identificar quais ideias conseguiam saltar das subculturas mais ousadas para a maioria. Veja, por exemplo, essa história de homem usar maquiagem, essa coisa andrógina, Kurt Cobain, disse ela. Sabe que ele costumava pintar as unhas com caneta hidrográfica. Vimos isso primeiro no noroeste do país, depois foi se espalhando por Los Angeles, Nova York e Austin porque lá eles têm um cenário de música hippie. Em seguida, foi se infiltrando em outras regiões. Levou muito tempo para ser uma tendência geral. Os achados de D&D serviram de gabarito para as campanhas da Evalk. Sempre que ela encontrava uma nova tendência, uma nova ideia ou um novo conceito pegando fogo entre os inovadores de todo o país, a empresa inseria a novidade nos anúncios que criava para o cliente. Uma vez, por exemplo, D&D identificou um súbito interesse pelo Tibete e o Dalai Lama entre os definidores de tendências. A influente banda de rap Beastie Boys estava financiando publicamente a campanha Tibete Livre e convidava monges a subir ao palco durante seus shows para prestarem testemunho. Os Beastie Boys deram incentivo àquele movimento e disseram que ele era bacana, lembra-se D&D. Então a Lambesis criou um anúncio muito engraçado com um jovem monge usando um Evalk. Ele aparecia sentado numa sala de aula fazendo prova. De repente, olhava para os pés porque tinha notado a cola nas laterais dos sapatos. Depois de estampar o anúncio em outdoors nas ruas de São Francisco, a Lambesis foi obrigada a tirá-lo de circulação porque os monges tibetanos protestaram dizendo que eles não tocam os pés, muito menos colam em provas. Quando James Bond começou a pipocar no radar dos definidores de tendências, a Lambesis contratou o diretor desses filmes para fazer uma série de comerciais, todos mostrando personagens calçados com Evalk e fugindo alucinados de vilões sem rosto. No momento em que os inovadores passaram a mostrar um irônico interesse pela cultura dos country clubs e a usar as velhas camisas de golfe Fred Perry e Zod, a Evalk fabricou um sapato com o mesmo material da bola de tênis, enquanto a Lambesis imprimiu um anúncio do calçado sendo lançado no ar e rebatido por uma raquete de tênis. Certa vez, notamos que essa história de tecnologia do futuro era de fato importante, conta D&D. Perguntávamos a esses jovens o que eles inventariam se pudessem criar qualquer coisa que desejassem. A resposta era sempre no sentido de viver sem ter que fazer esforço. Sabe, enfiar a cabeça numa bolha, apertar um botão e ela sair perfeita. Então conseguimos que a Evalk fabricasse um solado redondo, bolhudo.
Começamos a realizar misturas, a sobrepor telas reticuladas, materiais arejados e tipos especiais de Gore-Tex. Examinar a relação dos anúncios da Evalc naquele período crítico é ver um guia completo das tendências, dos fascínios e dos interesses da cultura jovem da época. Havia imitações engraçadas de filmes Kung Fu de 30 segundos, um spot de TV sobre poesia beat, um comercial no estilo Arquivo X em que um rapaz, ao entrar de carro em Roswell, Novo México, tem o seu par de airval confiscado por alienígenas. Existem duas explicações para o grande sucesso dessa estratégia. A primeira é óbvia. A Lambesis escolhia tendências variadas e muito contagiantes quando elas ainda estavam no início. Logo que a nova campanha publicitária e os calçados que ela divulgava ficavam prontos, aquela tendência, com a sorte, estaria acabando de atingir o público em geral. A agência, em outras palavras, estava sempre atrelada às epidemias sociais, associando a Evalc com cada nova onda que varria a cultura jovem. É uma questão de saber o momento adequado, observa D&D. É necessário acompanhar os definidores de tendências. Descobrir o que eles estão fazendo. Aguardar um ano para que os calçados sejam produzidos. Depois disso, se a tendência identificada for correta, ela vai atingir as pessoas comuns na época certa. Portanto, caso você veja a tecnologia do futuro como uma tendência, se identifica uma quantidade suficiente de definidores de tendência num número razoável de cidades comprando produtos de desenho ergométrico, ou calçados de solado alto, ou pequenos Palm Pilots, ou falando de carros voadores do futuro quando você lhes pede que inventem alguma coisa, acabará acreditando que, dentro de 6 meses a um ano, todo mundo estará usando a mesma coisa. Mas a Lambesis não foi apenas uma observadora passiva do processo. Seus anúncios também ajudaram a difundir as ideias que ela ia descobrindo entre os inovadores. D&D afirma, por exemplo, que, se algo não passa da comunidade dos definidores de tendência para as pessoas em geral, é porque aquilo não está amplamente enraizado na cultura. Não há sinais suficientes. A novidade não é vista nas músicas, nos filmes, na arte e na moda. Em geral, se alguma coisa vai fazer sucesso, a tendência está presente em tudo, nos programas de televisão de que eles gostam, nas coisas que querem inventar, no que desejam ouvir e até nos materiais que querem usar. Está disseminada. Mas, se ela é vista apenas em uma dessas áreas, aquilo não emplaca. A Lambesis estava pegando certas ideias e plantando-as por toda a parte. E, ao fazer isso, oferecia aquela tradução crítica. A pesquisa de D&D mostrou que os definidores de tendências estavam do lado do Dalai Lama e de todas as questões gravíssimas levantadas pela ocupação do Tibete. Portanto, a agência escolheu uma referência bem simples ao tema um monge tibetano e o inseriu numa situação engraçada, um tanto atrevida, modificada. Os inovadores tinham um forte interesse na cultura dos country clubs que era marcado pela ironia. A Lambesis destacou isso. Transformou o sapato numa bola de tênis, e a referência ficou mais engraçada e menos hostil. Eles também se interessavam pelos filmes no estilo Kung Fu. Então a agência fez uma paródia em que o herói da Evalc vence os vilões da arte marcial com sua prancha de skate. A Lambesis pegou o motivo Kung Fu e fundiu com a cultura jovem. No caso das férias do professor chinês, segundo Alporta, os fatos que compunham a situação não faziam sentido para o povo da cidade, por isso as pessoas decidiram inventar uma interpretação que parecesse sensata de que o professor era um espião. E, para que a aceitassem, detalhes discordantes foram nivelados, incidentes foram adaptados para se ajustar ao tema escolhido e o episódio como um todo foi assimilado pela estrutura preexistente de sentimentos e ideias características dos membros do grupo dentro do qual se espalhou o boato. A Lambesis procedeu exatamente assim. Pegou as indicações culturais dos inovadores que os garotos comuns talvez tenham visto, porém não compreendido e as nivelou, definiu e encaixou de forma mais coerente. Eles deram a essas pistas um sentido específico que elas não tinham antes e embalaram essa nova sensibilidade no formato de um par de sapatos. Não surpreende que os rumores sobre a Evalc tenham se alastrado tão rápido em 1995 e 1996. 4. A epidemia da Evalc não durou.
Em 1997, as vendas começaram a cair. A empresa teve problemas com a produção e dificuldade em atender os pedidos. Em localidades críticas, não conseguiu fornecer as mercadorias em quantidade suficiente para a volta às aulas, e aqueles que um dia haviam sido seus fiéis distribuidores se voltaram contra ela. Ao mesmo tempo, a Airvalk perdia aquela sensibilidade de vanguarda com que tinha atuado durante tanto tempo. No início, o produto era direcionado e criativo. Os calçados eram avançados, disse Chad Farmer. Mantínhamos o foco dos definidores de tendência no mercado. O produto, entretanto, estava escorregando. A empresa passou a ouvir cada vez mais a equipe de vendas e os artigos foram ficando com uma cara comum, homogeneizada. Todos gostavam do marketing. Nos grupos de foco, ainda se comenta a falta que ele faz. Mas a queixa principal é: o que aconteceu com o produto que era o máximo? A estratégia da Lambesis baseava-se na tradução dos sapatos inovadores para a maioria. De repente, contudo, os calçados Airvalk deixaram de representar uma novidade. Cometemos outro erro crítico, diz o ex-presidente da Airvalk, Lee Smith. Mantínhamos uma estratégia de segmentação, fornecendo uma linha exclusiva para lojinhas independentes que vendiam artigos para a prática de skate às 300 boutiques em todo o país que de fato nos haviam feito crescer. Elas não queriam ver nossas mercadorias nos shoppings. Então, o que fizemos foi segmentar o produto. Garantimos a esses estabelecimentos que eles não precisariam concorrer com os shoppings. E deu certo. As boutiques recebiam os calçados técnicos, com desenhos diferentes, material melhor, mais acolchoados, com sistemas amortecedores distintos, outros compostos de borracha, gaspes mais caras. Tínhamos um modelo especial assinado o Tony Hawk para skate que era muito mais robusto e durável. Custava no varejo uns $80. Os calçados Airvalk distribuídos para Kinen S, Champs ou Foot Locker, entretanto, eram menos elaborados e vendidos por cerca de $60 o par. Os inovadores querem sempre um sapato diferente, mais exclusivo. O cliente comum se satisfazia em usar a mesma marca que eles. Acontece que, no auge do sucesso, a Airvalk mudou de estratégia. Deixou de fornecer produtos exclusivos para as lojas especializadas. Foi então que os definidores de tendências começaram a desrespeitar a marca, diz Farmer. Eles iam às boutiques atrás de um artigo especial e percebiam que qualquer um podia comprar os mesmos calçados na JCPenney. A Lambesis, de repente, estava traduzindo a linguagem de produtos comuns para pessoas comuns. Acabou-se a epidemia. Um dos gerentes certa vez me perguntou o que tinha acontecido, diz Smith. Minha resposta foi: você viu o filme Forrest Gump? Idiota é o que age como idiota. Quem é especial age de modo especial. Marcas especiais tratam as pessoas bem, nós não fizemos isso. Eu tinha prometido pessoalmente a algumas daquelas lojinhas que forneceria a elas produtos exclusivos. Depois mudamos de ideia. Foi assim que começou. Naquele mundo, o que vale é a palavra. Depois que crescemos, tínhamos que prestar ainda mais atenção nos detalhes e manter a boa fama. Dessa forma, quando dissessem que éramos traidores, que havíamos vulgarizado o produto, que éramos um fiasco, teríamos respondido: sabe de uma coisa? Isso não é verdade. Tínhamos aquela marca que era uma preciosidade, e, aos poucos, a transformamos num produto comum. E, quando está tudo vulgarizado, o que acontece? Ele fez uma pausa. Depois de comprar um par dos nossos calçados, por que a pessoa vai querer outro?